Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Juan Crispim, aqui da Cabude, e o intuito desse vídeo é compartilhar um pouco mais de conhecimento aí sobre o Civil 3D, certo? Se você trabalha aí na área de mineração, né, como engenheiro, como hidrólogo, eu acredito que esse conteúdo vai ser bem interessante. Então não se esqueça de curtir, comentar, deixar um compartilhamento aí para fortalecer o nosso conteúdo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre cota área-volume, ou seja, né, curva cota-volume. Muitos profissionais, existem várias técnicas, né, de realizar esse estudo de curva cota-volume, e embora eu acredite que não seja muito novo esse método que eu vou utilizar, não é todo mundo que conhece. Então, eu acredito que esse método pode ser um pouco mais rápido do que algumas outras formas, né, de manipulação. Então nós estamos aqui com um SAMP, né? Eu fiz a implantação de um SAMP aqui para simular o que nós vamos falar. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação para algumas informações ficarem mais claras. Então eu fiz aqui a implantação de um SAMP, né, em um terreno, e o intuito é descobrir qual que é a capacidade de ocupação desse SAMP, né? Seja a capacidade total ou talvez com o método de borda livre, de acordo aí com o projeto que você estiver executando, certo? Qual que é o primeiro passo, galera? Quando a gente tem uma estrutura, quando a gente já tem estrutura e já tem a superfície 3D criada dessa estrutura, a gente precisa então delimitar o que seria uma superfície de comparação. Nesse caso aqui, eu criei uma superfície da borda do SAMP, tá vendo? Ou seja, a cota total de reservatório. Então, quando a gente vai aqui na aba To Space, você vai ver que eu criei aqui NA Max, tá vendo? Ou seja, uma cota máxima de NA. Então eu vou selecionar ela aqui, vou acender mais uma vez para demonstrar para vocês que eu literalmente, né, criei uma tampa para o nosso reservatório. Para quando eu fizer as comparações de volume, essa tampa seja aí um critério de, de diferença entre uma superfície e outra. Agora que a gente já entendeu que a gente precisa dessas duas superfícies, eu vou precisar criar uma outra superfície. Deixa eu apagar essa superfície aqui de topo. E eu vou vir aqui, ó, na aba Analyze e vou criar uma superfície de volume. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Fred, não poderia deixar de falar isso aqui. O Fred é o cara que me ensinou esse procedimento aqui. Beleza? Frederico Delfonso. Obrigado aí, meu querido, um abraço. Então vamos lá, vamos criar aqui a superfície, vamos dar um nome para ela, vou colocar aqui o nome de volume, certo? E vou colocar a variação aqui muito importante para nós, que vai ser faixas de elevação. Criei um nome, faixas de elevação, eu vou pegar então a minha superfície de base, que é o SAMP, correto? E a outra superfície é aquela tampa que a gente criou, ou seja, o NA máximo, correto? Vou dar um OK. E ele já vai apresentar para nós aqui, né, quanto que cabe de volume total, ou seja, 145.756,53. Vamos guardar essa informação aqui, beleza, pessoal? Criei essa superfície de comparação, ela vai ser apresentada aqui, tá vendo? Qual que é o conceito dessa forma aqui da curva cota-volume? Eu vou usar essas faixas de elevações para conseguir criar uma série de dados aqui dentro do Civil que vão colaborar com a nossa curva cota-volume, beleza? Criei a superfície de elevação. Quando eu coloco o limite do NA, vocês veem que ela realmente limitou aqui somente até a área da cota que eu queria considerar como reservatório. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Clicando nessa superfície, nós vamos clicar com o botão direito, certo? Vamos em Surface Properties. E aqui na aba Analysis, tá vendo? Na opção Elevation, nós vamos pegar essa segunda opção aqui, o Range Interval. Ou seja, nós vamos contar para o civil qual que é o intervalo de curvas que a gente quer representar, ou de elevação. Então eu vou fazer aqui de metro em metro, que é o que geralmente a galera faz, e aqui onde está -1, eu vou colocar 0. Ou seja, a partir do meu ponto mais baixo, ele vai começar a considerar essas faixas de elevação. Clico nessa setinha e ele vai criar aqui, olha,
uma cadeia de cores que vai ser representada lá em planta. Quando eu dar o aplicar e o OK, ele meio que reconfigurou aqui a distribuição das cores, onde o mais escuro está embaixo e o mais claro está em cima. Isso dá para alterar depois também, mas não vem ao caso no momento agora. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente clicar nessa superfície e vamos nessa opção aqui de adicionar legenda, certo? Vamos na opção de Elevation, que é o que a gente está utilizando, e vamos pegar a forma dinâmica, para que a nossa tabela atualize automaticamente, caso haja alguma alteração. Adicionei a minha tabela, ela vai vir aqui dessa forma, tá vendo? Ela vai enumerar as camadas que foram divididas e dividido por cor. O que eu recomendo para vocês aqui? Né? Se você estiver fazendo a estrutura de uma pilha, uma cava, um reservatório muito grande, geralmente eu gosto de fazer o seguinte, eu vou lá na minha estrutura, eu jogo a superfície para baixo e olho qual que é a minha cota mais baixa. Ah lá, minha cota mais baixa nesse caso é a cota 322. E a cota de topo, vamos falar assim, seria 330. Então, na minha cor escura aqui, ou seja, eu estou na 322, na cor mais escura, e eu estou na cor mais clara, o topo dela eu estou na cota 330, correto? O que a gente pode fazer aqui com esse recurso? É bem poderoso essa tabelinha aqui, ela vai dar para a gente várias opções. Olha só, quando a gente clica nessa tabela e clica com o botão direito, nós vamos aqui na opção Edit Table Style. E vamos adicionar um novo campo aqui e nomeá-lo como uma informação importante que a gente vai precisar, que é justamente o volume. Estou criando um campo de volume e nesse espaço aqui de baixo agora, se eu clicar 2 vezes, eu vou para essa janela e eu consigo aqui pegar um código para que ele faça a leitura de volume. Olha lá, olha, Surface Range Volume. Clico nela, setinha para o lado. Ele gerou o código que o Civil 3D consegue entender. Vou dar um OK, um aplicar. E agora a nossa tabela, ela começa a mostrar os volumes, né, por cota e a área de acordo com as cotas que a gente está trabalhando. Beleza? Então, até aqui tranquilo, né? Trabalhamos a nossa superfície de forma que a gente consegue fazer a leitura de vários dados dentro do próprio Civil 3D. Agora vamos para a segunda etapa então. Agora que eu tenho essa tabela, eu vou explodir ela 2 vezes, até que ela volte a ser elemento CAD, certo? Olha lá, olha. Linhas, textos, correto? Explodir ela até que ela volte a ser elemento CAD. Quando ela voltar a ser um elemento CAD, eu vou usar aqui, olha, uma Lisp que eu separei que chama TE. É uma Lisp utilizada para exportar tabelas do AutoCAD. Ou seja, vou pegar essa Lisp aqui, olha, e vou jogar lá dentro do meu arquivo. Aqui ele não fez a leitura, vamos tentar pelo appload. Vamos lá em área de trabalho. Área de trabalho, tem uma pasta aqui que eu criei que chama curva cota. Peguei aqui, carreguei a minha Lisp. Vou chamar então o comando TE dessa Lisp, selecionei toda a área da minha tabela e quando eu dar o Enter, ele vai gerar para mim automaticamente um arquivo de Excel daquela tabela do AutoCAD, tá vendo? Ele transformou a tabela do AutoCAD em um elemento Excel, correto? Nós vamos abrir uma segunda tabela, que é a tabela que geralmente a galera tem. Você pode usar a sua tabela ou, se você quiser, eu posso disponibilizar essa tabela aqui também, beleza? Vou habilitar a edição aqui e essa tabela é uma tabela de curva cota, onde você consegue alimentar por essa segunda aba as informações e o gráfico se ajusta automaticamente. Só que antes disso, vamos voltar lá para a primeira tabela que foi gerada, através daquele bloco de AutoCAD, correto? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir todos os pontos. Vou substituir tudo que é ponto por vírgula. E vou dar
e vou substituir tudo. Então, agora ele já consegue reconhecer os valores, certo? Lembra que eu falei que o ponto mais escuro era 322? Eu posso começar a renomear aqui, olha, de forma que eu organizo as minhas informações e lá embaixo vai bater na 330, que é a minha cota da tampa. Posso excluir essa coluna de cor, que nós não vamos precisar dela. Pego essas informações aqui, olha, eu pego essas informações aqui e eu vou criar a seguinte fórmula, tá? Pode parecer difícil, mas se fizer aí igual eu tô falando, vai dar certinho. Beleza? Olha só que legal. A tabela, ela já vai estar com algumas informações, a tabela de curva-cota, que você já tem pronta. Nessa segunda aba, você vai deletar a informação que tiver lá, certo? Nós vamos, então, na nossa tabela nova, que a gente gerou através do AutoCAD, Ctrl C, e vamos lá na tabela onde a gente acabou de apagar alguns dados e Ctrl V. Então, número, elevation, área, volume, correto? Aqui que a gente tem que prestar atenção. Não é tão importante entender essa fórmula, mas se você fizer igual eu estou fazendo aqui, vai dar certinho, beleza? Você vai saltar um espaço. Nessa primeira coluna, você vai colocar que essa coluna ela é igual à soma, abre parênteses, de todas as áreas, correto? Ó, então, essa coluna aqui, ela é a soma de todas as áreas. Nós vamos, no caso, pegar a fórmula aqui e esticar ela para o lado. Ou seja, essa coluna vai ser a soma de todos os volumes, correto? Então, a primeira fórmula. Essas fórmulas, elas precisam estar na mesma linha da última cota, beleza? Célula de cima, galera, nós vamos colocar um igual e nós vamos colocar que essa célula vai ser esta cota menos esta cota, correto? E vamos arrastar a fórmula para o lado e arrastar tudo para cima. Ele vai recalcular pelas fórmulas, bacana. E aqui na cota volume, nós vamos renumerar de acordo com o que inicia, ou seja, eu começo na 322, eu vou colocar aqui que a próxima é 323, tá vendo minha tabela indo ajustando automático? Seleciono as duas, arrasto para baixo e tá pronto a nossa curva cota-volume. De acordo com cada cota, a distribuição de área e volume, acumulado e etc. O que é interessante aqui? Que quando a gente domina copiar lá do AutoCAD aqueles dados e jogar para essa tabela e alimentar as informações aqui com essas fórmulas, você tem as informações de forma automática aqui. Lembra daquele valor que eu mostrei total inicialmente? Olha lá, olha, 145.756,52. Vamos voltar lá no Civil e vamos ver se está dentro. Olha só, Report, Surface, Volume. Vou pegar aqui as duas superfícies, justamente a superfície do SAMP e a superfície do NA. Olha lá, 145.756,53. Ou seja, a nossa curva cota-volume, ela foi feita com sucesso, vamos falar assim, deu tudo certo no processo da análise dos dados, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Manda esse vídeo para um amigo que geralmente costuma fazer esse tipo de trabalho. É uma alternativa diferente, eu acredito que algumas pessoas conheçam, mas eu creio que a maioria das pessoas não conhece. Se eu te ajudei, deixe seu like, manda aí para seu amigo esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui da Kabude. Beleza? Um abraço aí, galera. Até mais.